Hoje, uma das grandes discussões é, puxa, a transição de São Paulo está sendo bem feita do sub-20 para o profissional, mas mais fácil do que resolver essa questão da transição do sub-20 para o profissional é internamente em Cotia vocês terem essa troca, porque vocês estão sempre juntos, vocês estão num ambiente mais fechado, estão mais restritos. Como é que está acontecendo essa análise da transição dos meninos do 17 para o 20, do 15 para do 16 para o 17, do 15 para o 16? Como é que está sendo feito isso? A transição ela é fluida no que diz respeito àquilo que a gente tem um caderno metodológico e, obviamente, a gente precisa entender quais são as etapas de transição e de formação que esse atleta vivencia em termos de performance e protagonista para conseguir eh, pular uma casa, subir de categoria e performar na categoria de cima. Então, quando a gente entende que o atleta, a nível de enfrentamento, a nível de desafio, a nível de performance de jogo, ele atingiu todos os comportamentos negociáveis para a formação dele e negociáveis para a formação do clube, a gente precisa gerar um desafio maior para esse atleta. E aí esse atleta, obviamente, ele acaba sendo integrado à categoria de cima. Então, esses critérios, eles constam no nosso caderno metodológico internamente para que a gente possa observar, treinar e, obviamente, entender o cenário que o atleta atingiu esses níveis de comportamento e de protagonismo para poder auxiliar na categoria de cima. Mas a gente precisa entender também que quando esse atleta ele sobe, quando ele não consegue atingir, obviamente, tentar cada vez mais se habituar, se acostumar com a categoria de cima e é importante para que ele desça para performar como protagonista na sua categoria, assim como esses atletas fizeram conosco no primeiro jogo contra o Grêmio. Tu citaste o Ângelo é um atleta que atingiu um nível de performance significativo na sua geração, mas é um ano de sub-17, um ano de campeonato brasileiro, um ano de campeonatos nacionais que estão por vir. E ele precisa também performar enquanto protagonista na sua geração. Isso também faz parte da sua etapa de formação, do que coadjuvante numa categoria de cima. Obviamente, se ele for protagonista na categoria de cima, como o Felisberto foi por muito tempo, aí sim, aí nós precisamos entender e ajudar nesse sentido. Então, é bem criteriosa, é bem conversada, é bem desenvolvida para que a gente possa e tente cada vez mais minimizar a margem de erro e ter mais assertividade nessa etapa de formação e de transição desses atletas. Penúltimo, hein? Com relação a Dallas Cup e o Campeonato Brasileiro Sub-20, como que vocês vão descascar esse pepino aí? Porque não vai ser fácil. O São Paulo é atual campeão da Dallas Cup, sempre faz grandes apresentações, grandes aparições lá. Ano passado ganhamos. Como é que vocês estão pensando em fazer essa dualidade e conseguir manter a competitividade com os dois elencos? Né? Vocês vão ter que dividir de alguma forma para manter a competitividade entre os dois. Nós já estamos dividindo, esses atletas estão treinando em dois horários. Tanto os atletas de um primeiro horário quanto os atletas de segundo horário. A gente vem mesclando semanalmente esses atletas no grupo, aumentando a sinergia deles. O meu auxiliar técnico, André Melo, treinando em um horário, eu treinando em outro, e eu auxiliando ele num horário e ele me auxiliando em outro horário. E a gente vem mesclando esses atletas, aumentando a sinergia, a competitividade e, obviamente, trabalhando e desenvolvendo os mesmos conteúdos individuais e coletivos dessas duas equipes. Então, a gente ainda não separou as equipes que ainda vão, mas a gente está treinando todo mundo. Nós temos aí cerca de 40 atletas. Estamos trabalhando todos de uma maneira igualitária para que a gente possa atingir um nível de performance muito próximo para as duas competições. Legal. Para a gente poder fechar, Alan, queria que você usasse esse espaço, principalmente, para falar para a torcida qual o seu grau de expectativa com relação a esse ano, porque, como eu te falei, lá no iniciozinho, eu nunca vi ou não vejo isso na torcida do São Paulo desde aquela fase do próprio André Jardine, como a gente comentou, da torcida estar tão ansiosa, com tamanha expectativa com relação ao teu trabalho, o trabalho dos meninos, o reflexo do trabalho de Cotia de novo, a aceitação, a confiança que acabou sendo resgatada, eu acho que é uma palavra perfeita para a gente usar. Aí, um jogo deslumbrante, como que a gente fez contra o Grêmio. O que você pode passar para a torcida com relação ao teu grau de expectativa com relação a este ano de 2025? Porque, óbvio, a gente sempre quer almejar conquistas. Mas, mais do que isso, o que você pode passar para o torcedor com relação ao que você está enxergando que a gente pode ter certeza que a gente vai obter esse ano? A representatividade da identidade de São Paulo em todos os jogos, independente de qualquer competição, independente de qualquer adversário.
a representatividade do jogar, do DNA, da identidade do clube, ela vai estar sendo representada por parte de todos os atletas e todos nós profissionais. Isso nós entendemos que são comportamentos que nos aproximam de vitórias e de conquistas. Obviamente, a gente não controla esse fator resultado, mas a gente pode se aproximar dele. A expectativa ela é sempre muito alta no que diz respeito ao desempenho, à entrega, ao comprometimento e tudo aquilo que a gente julga enquanto identidade tricolor no nosso desenvolvimento, na nossa etapa de formação. Então, isso a gente pode, todo mundo pode, todos os torcedores podem ter certeza que essa representatividade ela vai estar diariamente em todos os treinamentos, em todos os jogos, em todas as competições. Maravilha, Alan. Eu queria te agradecer de duas formas. Primeiro, por ter me recebido, por ter respondido tantas perguntas. Essa sabatina aqui, se deixasse, eu ficaria aqui horas, porque as perguntas foram muitas. Falar para você de verdade, o momento com o torcedor é muito bom. Aproveita isso, porque vou te falar que se a gente sabe futebol, ele tem uma dinâmica, altos e baixos, tem essa... eu digo, pessoal, calma, tem essas oscilações e teremos oscilações, até porque daqui a pouco o Alan pode ser que esteja fornecendo muitos meninos para cima. Tem muitos meninos promissores, né? A gente tem uma expectativa muito grande com eles. A gente sabe que o São Paulo hoje precisa muito dos meninos, até por questões de perspectivas financeiras e desportivas. Então a gente sabe muito disso, mas uma coisa a gente tem certeza que com relação ao teu trabalho, o teu bom trabalho, o teu resultado que você vem colhendo, a identidade que você está falando, que você acabou pegando do próprio São Paulo, são 3 anos de Coty, poucas pessoas acabam tendo tanto tempo como técnicos assim. Acho que isso sim cria uma vertente muito bacana da tua continuidade. Espero que se você sair daí, que seja realmente para você poder ter passos maiores dentro do próprio clube, ou se for isso, se não tiver outro jeito, que você vá com a seleção brasileira. Assim, como São Paulino, em nome dos torcedores que estão assistindo a gente, te agradeço pelo trabalho que você fez, pelas conquistas, pela tua dedicação diária e também pela entrevista que você está cedendo aqui para mim.